Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Uma opinião quase unânime de quem viu outros tempos do futebol é de que os craques pareciam mais encantadores no passado. E não importa de que passado estamos falando. Pode ser seu avô, que viu o Pelé jogar e ensinou para o seu pai, que por sua vez também passou para você a ideia de que ele foi o maior de todos e pronto. Mesmo com o jogo andando para frente, nunca vai existir um jogador melhor. Os lances mais famosos que temos registrados em imagens, os títulos, sobretudo as 3 Copas do Mundo, o número de gols marcados na carreira, sejam oficiais ou não, tudo corrobora para isso. Sobretudo no Brasil, a ideia de que ele foi o maior de todos não é muito debatível. Porém, outros nomes com o passar dos anos, tendo sido contemporâneos ou que vieram depois do rei, também geravam esse encantamento. Mané Garrincha, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Michel Platini, Zico, cada um à sua maneira, também escreveu seu nome na história do futebol e são tratados como gênios, lendas, deuses, intocáveis, caras que faziam valer o preço do ingresso, que faziam o torcedor e até o não torcedor parar para vê-los desfilar seus talentos em campo. Mesmo a geração que acompanhou o futebol na década de 90 e 2000, essa última, o meu caso, também tem seus personagens favoritos para se orgulhar de ter visto. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Francesco Totti, Juan Román Riquelme, entre outros que víamos jogar e sentíamos prazer em ligar a televisão e acompanhar os jogos de seus respectivos times. O futebol parecia mais bonito. Os grandes nomes que faziam a diferença pareciam mais técnicos. Os lances pareciam mais plásticos. Os dribles mais desmoralizantes. Os gols enchiam mais os nossos olhos. Os jogadores pareciam ter tamanha intimidade com a bola que poderiam fazer com ela o que quisessem. Os grandes nomes que víamos jogar no passado pareciam aos nossos olhos muito mais talentosos. Nos perguntamos se as novas gerações têm esse tipo de apego com nomes mais recentes. Certamente, o que mais se aproxima disso é Lionel Messi. Para muitos, ele até supera vários, se não todos os nomes já citados nesse vídeo. Porém, tantos outros preferiram também tentar depreciar seus feitos, torcer contra ou até negar o que seus pés diziam nos campos, que ele fazia de palcos para exaltar um rival contemporâneo, Cristiano Ronaldo. Comparações que fizeram e farão muitos se arrepender de não ter apreciado enquanto podiam o auge dos dois. Os clássicos Real Madrid e Barcelona eram verdadeiros eventos entre os dois melhores jogadores de sua respectiva geração por 9 temporadas. 2 nomes que banalizaram números de 20 ou 30 gols por temporada. Eles competiram por recordes de hat-tricks, artilharias históricas, prêmios, o que acabou fazendo com que jogadores que não alcançassem suas marcas absurdas, com a mesma frequência que eles conseguiam, médias que chegavam a superar 1 gol por jogo, parecessem ruins. Mesmo nomes muito talentosos como Arjen Robben, como Eden Hazard, até o lateral brasileiro, o Marcelo, e o atacante, Neymar Júnior, pareciam um pouco perto do 10 Culé e do 7 dos merengues. Falando do Neymar, de qual Neymar nós vamos nos lembrar? O do início maravilhoso do Santos, que nos fez sonhar? O do auge da própria carreira no Barça, que pareceu só o início de alguém que seria em algum momento o melhor jogador do mundo? O do PSG, que mudou de ares, buscando esse objetivo, mas não conseguiu se manter saudável fisicamente por muito mais tempo? Ou da seleção, que chegou ao topo da artilharia de gols marcados com a nossa camisa, mas que ainda não levantou um grande título? São tão poucos os jogadores que nos encantaram nesse período que os melhores nomes parecem ter mudado de perfil. A evolução tática do jogo e o sucesso, principalmente de Pep Guardiola, difundiu um jogo mais coletivo, a valorização de jogadores mais passadores, como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Mesut Özil, Toni Kroos, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Rodri, entre vários outros. Também lembram dos números dilatados de Messi e Cristiano? Eles também ajudaram a difundir uma geração de atacantes que conseguiram chegar a tais números. Luis Suárez, Karim Benzema,
Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, mas também uma geração de analistas viciados em estatísticas que subestimam jogadores que não conseguem entregar tais números, porque quem consegue ser muito importante em outros aspectos do jogo não são tão valorizados por não ter a estatística ali para corroborar com a sua importância. Não é todo mundo que consegue admirar o talento de um Mohamed Salah, de um Bukayo Saka, de um Jamal Musiala, de um Vini Júnior, se junto de uma temporada assombrosa para quem viu os jogos, não vier junto uma planilha com dados de participação em gols e números elevados. Porém, nas últimas semanas ou nos últimos meses, nessa última temporada, temos tido uma esperança. O jovem Lamine Yamal, do Barcelona. Ele parece ter nos transportado para aquele período em que nos divertíamos mais com o jogo. A expectativa em cima dele de projetar o próximo grande nome para entrar para a história do futebol é grande. Muitos parecem não se incomodar com o baixo número de gols atual dele. Afinal, ele ainda tem 17 anos, vai evoluir e tem tudo para ser o próximo a se sentar no trono dos intocáveis. No entanto, alguns exageram e desconsideram a hipótese de que ele talvez não continue evoluindo por muito mais tempo, e que já esteja vivendo seu auge de forma precoce. Ele pode não continuar subindo de nível, mas ter um início meteórico, auge curto, e ser um jogador de um bom nível para sua própria realidade, mas não lembrado por toda a eternidade. Isso principalmente por gerações que não estão se apaixonando pelo jogo agora, que já viram outros grandes nomes e irão sempre projetar os próximos versões novas de craques antigos. Versões que se decepcionarão caso eles não se concretizem e não atendam à expectativa de que não se satisfaz mais com o que seus olhos veem quando se voltam para um jogador esbanjando talento com a bola nos pés. Minha teoria é de que a magia não acabou no futebol, mas sim nos nossos olhos. Talvez o que nos falte é a juventude que sobra no Yamal. E se ele continuar sendo o que é, não for mais tão jovem, e o que hoje encanta, seria só mais um apenas bom jogador, porém incomparável ao que já vimos um dia. É assim por gerações. Não à toa o Pelé segue intocável, e por isso quem surgiu depois dele, 10, 30, 50 anos depois, segue sendo comparado a ele. Ele é a referência máxima, ainda que nomes também muito bons tenham surgido e encantado as gerações que se apaixonaram pelo jogo quando os viram em seus respectivos auges. Nós, pertencentes às gerações que tiveram mais nomes capazes de despertar a paixão pelo jogo por conta do jogo e não pelas estatísticas, crescemos. Não somos mais as crianças que ligamos a TV e tiveram todos esses nomes para prender nossas atenções por 2 horas e nos deixava ansiosos para na próxima partida repetir o mesmo ritual. Então não é que os nomes mais recentes são inferiores ou menos talentosos. De fato, eles estão sim em menor número. Se eu comecei o vídeo numerando exemplos e terminando com um tom de reticências ao pronunciar o último nome, hoje temos que nos esforçar para pensar em alguém capaz de fazer isso pelas próximas gerações. Lamine Yamal é uma esperança, mas seria ele a única? Deixará o futebol de ser o esporte mais encantador? Ou será que ele apenas deixou de ser o esporte que encantava unicamente por quem o pratica? Na minha humilde opinião, a magia do futebol seguirá sendo capaz de despertar gerações apaixonadas pelo jogo em si, pelas estratégias, pelos placares voláteis, pela emoção da arquibancada, pelo amor por um clube e pela conquista de um campeonato. Se um dia nos encantamos pelo caminho da individualidade, esse esporte coletivo encontrou outros caminhos para encantar. Caminhos que fazem mais sentido, já que o futebol não é um jogo individual, em que um brilha mais do que os outros. A magia desse jogo deve se manter viva a partir das individualidades que fazem um coletivo brilhar. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!